Ela tocou a borda da roupa dele e imediatamente soube que havia sido curada. Não depois de alguns minutos, não depois de uma oração longa, imediatamente. 12 anos de sofrimento terminaram no espaço de um único toque, no meio de uma multidão tão densa que ninguém ao redor percebeu que algo havia acontecido. Mas ele percebeu, ele parou. Em meio à pressa, à multidão, ao destino urgente que o chamava para a frente, ele parou e perguntou quem havia tocado nele. E essa pergunta mudou tudo, não o milagre em si. A pergunta depois do milagre. O texto de Marcos não nos diz o nome dela. Isso em si já é uma informação. Em uma cultura onde a identidade estava profundamente ligada à família, à linhagem, ao nome do pai e do marido, ser uma mulher sem nome no texto sagrado significa que ela havia perdido mais do que a saúde. Ela havia perdido o lugar que a identificava no mundo. Havia sido diferente em algum momento. Não sabemos quando a hemorragia começou, se foi depois de um parto, se foi uma doença que apareceu lentamente, se foi algo que um dia simplesmente estava lá e nunca mais foi embora. O que sabemos é o que o Evangelho registra com uma precisão quase clínica. 12 anos. Tinha ido a muitos médicos, havia gasto tudo o que tinha e não havia melhorado. Pelo contrário, havia piorado. Pense no que são 12 anos. Uma criança que nasce no dia em que essa hemorragia começa já estaria com 12 anos quando ela tocou a borda da roupa de Jesus. Tempo suficiente para uma geração crescer. Tempo suficiente para esquecer como era acordar sem dor. Tempo suficiente para que o sofrimento se tornasse o único idioma que o corpo conhecia. E havia a lei. Segundo a lei levítica, uma mulher com hemorragia contínua era considerada ritualmente impura. Isso não era apenas uma questão religiosa abstrata, era uma questão de vida social completa. Qualquer pessoa que tocasse nela se tornava impura. Qualquer objeto em que ela se sentasse se tornava impuro. Durante 12 anos, ela não pôde abraçar livremente quem amava sem colocá-los em um estado de impureza ritual. Não pôde entrar no templo, não pôde participar das festas, das celebrações, dos momentos em que a comunidade se reunia em torno da fé. 12 anos de distância, não de um lugar, das pessoas. Ela não era má, não havia feito nada de errado, mas o seu corpo havia se tornado uma barreira invisível entre ela e o resto do mundo, e nenhuma quantidade de boa vontade de sua parte podia mudar isso. Era esse o peso que ela carregava naquela tarde em Cafarnaum, quando ouviu que Jesus estava passando pela cidade. O dia estava quente. A Galileia, em plena estação, tinha esse calor seco que entrava pela pele e ficava. A multidão em volta de Jesus era densa, não uma multidão organizada que abre passagem, mas o tipo de multidão que se empurra, que pressiona dos dois lados, que você sente nos ombros e no peito antes mesmo de ver os rostos. Jairo, o chefe da sinagoga, havia acabado de cair aos pés de Jesus, pedindo que ele fosse à sua casa. Sua filha estava morrendo e Jesus estava indo. Havia urgência no ar. A multidão movia-se junto com ele. Ela estava nessa multidão. E para estar ali, ela havia tocado em pessoas. Havia passado por elas, havia roçado nos ombros delas, havia encostado nos braços delas. Cada passo que ela dava no meio daquele aglomerado era uma violação da lei que ela havia passado 12 anos respeitando. Ela estava tornando impuras as pessoas ao seu redor sem que elas soubessem, e ela sabia disso. O cheiro da multidão era o cheiro de corpos humanos em movimento sob o sol da Galileia, suor, poeira do caminho, o odor de roupas usadas no calor. Ela sentia o calor das pessoas ao seu redor como um calor adicional ao do sol, um calor humano que ela havia evitado por tanto tempo. Havia barulho, vozes sobrepostas, passos de dezenas de pés, no chão de terra batida, o som distante de alguém chamando um nome mais adiante. Ela não estava olhando para os rostos das pessoas.
estava olhando para a frente, para a borda da roupa dele. Ela havia tomado uma decisão que era, ao mesmo tempo, um ato de fé extraordinário e um ato de desespero absoluto. Não havia mais nada a perder. O dinheiro havia acabado, os médicos haviam acabado, as esperanças haviam acabado. Restava uma coisa: a notícia de que esse homem de Nazaré havia curado pessoas que nenhum médico havia conseguido curar. E ela havia decidido, talvez de madrugada, quando não conseguia dormir, que se ela conseguisse tocar nele, apenas tocar na beira da roupa dele, seria suficiente. Ela não estava pedindo atenção, não estava pedindo que ele a visse, estava pedindo para ser invisível no milagre, tocar e ir embora, tocar e desaparecer de volta para onde havia vindo, com a cura guardada dentro de si como um segredo. Ela se aproximou por trás, a multidão pressionava de todos os lados, e ela usou isso como cobertura, movendo-se entre os corpos, mantendo os olhos na borda do manto dele. Ela se abaixou levemente, estendeu a mão. Os dedos alcançaram a borda do tecido, um tecido comum, linho, o tipo de roupa que qualquer homem da Galileia usaria. E ela tocou, e imediatamente sentiu em seu corpo que a fonte do sangramento havia secado, não gradualmente, não depois de alguns momentos. O sangramento parou no instante em que seus dedos tocaram a borda daquela roupa. Ela sentiu isso, não porque alguém lhe disse, porque o seu próprio corpo, que havia sangrado por 12 anos sem parar, de repente estava silencioso por dentro de um jeito que ela havia esquecido como era. Ela estava de pé no meio da multidão, com a mão ainda levemente estendida, e dentro de si havia um silêncio que ela não sentia havia 12 anos. Esse era o momento em que ela queria ir embora, mas Jesus parou, em meio ao movimento, em meio à urgência, com Jairo à sua frente, esperando que ele fosse salvar a filha que estava morrendo. Jesus parou e virou-se, e perguntou: "Quem tocou nas minhas roupas?" Os discípulos ficaram confusos. Você vê a multidão te pressionando de todos os lados e pergunta quem tocou em você? Mas Jesus não estava perguntando sobre o toque físico. Estava perguntando sobre o outro tipo de toque, aquele que tinha tirado dele algo que ele mesmo descrevia como poder que havia saído de si. Ele estava olhando ao redor. E aqui está a pergunta que precisa ser feita agora, porque ela é mais difícil do que parece. Se você fosse ela, naquele momento, com a cura dentro de si, com a multidão ao redor, com a possibilidade real de sair sem ser vista, você avançaria ou ficaria em silêncio? Ela havia passado 12 anos aprendendo a ser invisível. Havia aprendido que a sua presença causava problemas para os outros. Havia aprendido que a coisa mais gentil que ela podia fazer era sair de perto. E agora estava curada. Ela tinha o que precisava. Avançar seria expor tudo: a doença, os 12 anos, o fato de que havia tocado nele em estado de impureza ritual, o fato de que havia contaminado, segundo a lei, tudo o que havia tocado naquela multidão. Avançar era o risco mais alto que ela poderia tomar depois de tudo o que havia arriscado para chegar até ali. Ela avançou. Marcos diz que ela veio com medo e tremendo. Ela sabia o que havia feito. Sabia o que a lei dizia sobre isso. Sabia que havia ido contra todos os limites que 12 anos haviam lhe ensinado a respeitar. E ela caiu aos pés dele e disse toda a verdade, toda, não apenas que havia tocado nele, não apenas que havia sido curada, toda a verdade, os 12 anos, o sofrimento, o dinheiro gasto, os médicos que não haviam conseguido ajudá-la, a decisão de vir até ele, o toque, a cura. Ela estava ajoelhada no chão de terra batida, com a poeira da estrada nos joelhos, tremendo de dentro para fora, do tipo de tremor que acontece quando você finalmente parou de segurar algo que estava segurando por muito tempo, quando o esforço de manter tudo contido de repente não é mais necessário,
e o corpo não sabe como parar imediatamente. E então, Jesus disse uma palavra: filha, não mulher, não você que estava impura, não aquela que violou a lei. Filha. Essa palavra, naquele contexto, naquela cultura, naquela boca, era uma declaração de pertencimento. Filha significava que ela tinha um pai, que ela pertencia a alguém, que ela tinha um lugar, não um lugar tolerado, um lugar real, um lugar com nome, um lugar de relação. Depois de 12 anos em que o seu próprio corpo havia construído uma barreira entre ela e o pertencimento, a primeira palavra que ela ouvia da boca de Jesus era a palavra que desfazia essa barreira completamente. E então ele disse: a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu flagelo. Não vai em paz e que ninguém saiba. Não vai em paz e toma cuidado da próxima vez. Vai em paz e fica curada. A cura não era provisória, não era condicional. Não havia nada mais a fazer, nenhuma obrigação a cumprir. A paz que ele oferecia era imediata e completa. Ela foi embora com isso, não apenas com a cura no corpo, com aquela palavra guardada dentro de si. O que essa história tem a dizer para quem assiste hoje vai além do milagre em si. Há uma dimensão desta cena que toca algo muito específico e muito humano, que é a experiência de carregar algo que ninguém ao redor vê. A hemorragia dela era invisível para a multidão. As pessoas passavam por ela, encostavam nela, conversavam com ela sem saber que por dentro havia algo que não parava, algo que drenava, algo que a tornava separada. E ela havia aprendido a funcionar com isso, havia aprendido a caminhar com isso, a se mover com isso, a estar presente em espaços onde as pessoas não sabiam o que ela carregava. Há pessoas que conhecem esse lugar muito bem. Não necessariamente uma doença física. Às vezes é uma dor que nunca foi nomeada, um medo que nunca foi contado para ninguém, uma perda que ficou guardada porque a vida continuou e não havia espaço para parar. Um passado que continua sangrando de um jeito que os outros não veem porque você aprendeu a se mover como se não estivesse sangrando. 12 anos para ela. Para você, pode ser um número diferente, mas a sensação é a mesma, a de que você gastou tudo o que tinha tentando resolver isso por conta própria, que foi em todos os lugares que pareciam ter uma resposta e que ainda está do mesmo jeito. O que Jesus fez não foi apenas curar, ele parou. No meio da urgência, no meio do caminho que tinha um destino urgente, ele parou especificamente para que ela não fosse embora sem ser vista. Ele poderia ter deixado o poder sair e continuado caminhando. O milagre já havia acontecido. A cura já estava no corpo dela. Mas ele parou. Porque há uma diferença entre ser curado no anonimato e ser visto pelo nome. Existe algo que você está carregando há tanto tempo que você já esqueceu que existe outra forma de acordar? Algo que você continua levando sozinho porque aprendeu que a coisa mais segura é não fazer com que os outros saibam? Se sim, escreve aqui embaixo o quanto tempo faz. Não precisa de detalhes, só o tempo. Porque às vezes nomear a duração é o primeiro passo para parar de andar, como se não estivesse sangrando. E se você conhece alguém que está carregando algo que ninguém vê, aquela pessoa que continua aparecendo, continua funcionando, mas que você sabe que por dentro algo não parou, manda esse vídeo para ela agora, não com uma mensagem longa explicando por quê, só manda. Porque às vezes, uma coisa mais importante que podemos fazer por alguém não é ter as palavras certas, é parar no meio do caminho e dizer: eu te vi,